Fala pessoal, e dando continuidade então ao nosso mini curso aí sobre os direitos humanos que estão previstos, né, no edital da GCM de Jacareí, hoje nós vamos tratar da Declaração Universal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, beleza? É uma declaração aqui, né, é bem sucinta, tá? São 10 princípios aí que estão previstos aqui, né? Então esses 10 princípios, tá? É o que pode cair aí na sua prova, né? Eu destaquei alguns deles aqui, tá? Grifei, né? Que podem trazer ali alguma dúvida, né? Que pode alterar alguma palavra, alguma questão, que pode, no caso aí, gerar, né? Alguma questão relacionada mais àquela parte ali, tá? Que eu acredito que possa ser cobrado, beleza? Então nós vamos passar aqui na íntegra, né? De toda essa declaração aqui, tá? Vamos começar aqui, então, nós temos o preâmbulo, né? Toda a declaração aí traz o preâmbulo, depois, né, ou os artigos ou princípios, né? Então vamos começar aqui, o preâmbulo diz: visto que os povos das Nações Unidas, na Carta, reafirmaram sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e resolveram promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. Visto que as Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que também está prevista aí na prova, tá, pessoal? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Proclamaram que todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades nela estabelecidos, sem distinção de qualquer espécie, seja de cor, raça, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. E visto que a criança, em decorrência de sua imaturidade física e mental, precisa de proteção e cuidados especiais, inclusive proteção legal apropriada, né? Proteção legal, no caso, uma legislação ali apropriada para proteger essas crianças, antes e depois do nascimento. Visto que a necessidade de tal proteção foi enunciada na Declaração dos Direitos da Criança em Genebra, de 1924, e reconhecida na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos estatutos das agências especializadas e organizações internacionais interessadas no bem-estar da criança, e visto que a humanidade deve à criança o melhor de seus esforços. Então, assim, né, aqui agora ele vai começar a trazer a declaração, né, propriamente dita. Então, assim, a Assembleia Geral proclama esta Declaração dos Direitos da Criança, visando que a criança tenha uma infância feliz e possa gozar em seu próprio benefício e no da sociedade os direitos e as liberdades aqui enunciados, e apela que os pais, os homens e as mulheres em sua qualidade de indivíduos e as organizações voluntárias, as autoridades locais e os governos nacionais reconheçam estes direitos e se empenhem pela sua observância mediante medidas legislativas e de outra natureza, progressivamente instituídas, de conformidade com os seguintes princípios, né? Então ele vai trazer aqui 10 princípios, tá? E, né, os governos, enfim, as autoridades, as organizações, né, devem seguir, né, ali as suas legislações internas, etc, tá? Então traz aqui basicamente são princípios, né? Então, princípio primeiro: a criança gozará de todos os direitos enunciados nesta declaração. Todas as crianças, absolutamente sem qualquer exceção, serão credoras destes direitos, sem distinção ou discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição, quer sua ou de sua família. Então aqui todas as crianças, diz que todas as crianças, independente, né, do motivo, né, deve gozar desses direitos enunciados nessa declaração. Tá? Princípio segundo: a criança gozará de proteção especial e ser-lhe-ão proporcionadas oportunidades e facilidades, por lei e por outros meios, a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e normal, e em condições de liberdade e dignidade, na instituição de leis, visando este objetivo, levar-se-ão em conta, sobretudo, os melhores interesses da criança. Então, né, toda lei que for criada aí com relação à criança, sobretudo, vai vir aí com interesses relacionados à própria criança, tá? Esse princípio terceiro aqui eu acho bastante importante, até deixei grifado aqui e vou deixar na descrição, tá? Esse material aqui para vocês, só clicar no link e vai baixar aí. Então aqui diz: desde o nascimento, toda criança terá direito a um nome e a uma nacionalidade. Então guardem isso daqui, ó, desde o nascimento, tá?
É o que diz aqui a legislação, né? Apesar da declaração dizer ali no início, né, que todo antes do nascer, né, e após o nascer e tal. Mas aqui nesse princípio está dizendo, desde o nascimento toda criança terá direito ao quê? A um nome e a uma nacionalidade, tá? Ah, pode cair na prova trocando, né? Não falando desde o nascimento, pode trocar por enfim, a partir dos 2 anos, a partir de 1 ano, enfim, tá? Mas é uma questão básica, é fácil de lembrar, mas acredito aí que possa cair aí, né, uma questão sobre isso. Princípio quarto. A criança gozará os benefícios da previdência social, terá direito a crescer e criar-se com saúde. Para isto, tanto a criança como a mãe serão proporcionados cuidados e proteção especiais, inclusive adequados cuidados pré e pós-natais, né? Então, antes do nascimento e pós o nascimento. A criança terá direito à alimentação, habitação, recreação e assistência médica adequadas, né? Então, aqui já traz algumas questões relacionadas tanto à criança quanto à mãe, né? Traz ali já a proteção, então, no pré-natal e no pós-natal, né? Que quer dizer, pré-natal é antes de nascer e pós-natal é após aí nascer. Princípio quinto. A criança incapacitada física, mental ou socialmente serão proporcionados o tratamento, a educação e os cuidados especiais exigidos pela sua condição peculiar. Princípio sexto. Para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade, a criança precisa de amor e compreensão. Aqui eu destaquei, ó, porque criar-se-á, sempre que possível, aos cuidados e sob a responsabilidade dos pais e, em qualquer hipótese, num ambiente de afeto e de segurança moral e material. Salvo, então, tomem cuidado com essas palavras, é salvo, exceto, tá? Então, salvo circunstâncias excepcionais, a criança de tenra idade não poderá ser apartada da mãe. Então, o que pode ser cobrado aqui desse princípio, né? Pode alterar, né? Então, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a criança de tenra idade não será apartada da mãe em qualquer hipótese. Se cair, né, falando que essa questão é verdadeira, né, no caso é falsa, né? Salvo, né, em circunstâncias excepcionais. Ela não será apartada, mas tem a exceção aí que é esse salvo circunstâncias excepcionais. Então, é aí um princípio aí que pode cair na prova, tá? Se eu fosse, eu sempre quando eu vou fazer o estudo de uma legislação, né, eu fico imaginando, né, ou pego questões que já caíram, como dessa banca aí, nós não temos questões, né, não sabemos como ela cobra, mas eu começo a imaginar, né, como eu montaria uma prova, o que eu colocaria, o que eu cobraria, tá? Então, é assim que eu faço o estudo, né, dessa parte da legislação, beleza? À sociedade e às autoridades públicas caberá a obrigação de propiciar cuidados especiais às crianças sem família e aquelas que carecem de meios adequados de subsistência. É desejável a prestação de ajuda oficial e de outra natureza em prol da manutenção dos filhos de famílias numerosas. Princípio sétimo, que eu também destaquei aqui, né? A criança terá o direito a receber educação, que será gratuita e compulsória pelo menos no grau primário. Tá? Então aqui também, né, seria interessante vocês guardarem, porque pode alterar aqui, né, no grau secundário ou no grau terciário, né, ou até o terceiro grau, enfim, ele pode colocar diversas modificações aqui. Então tem que lembrar que a criança tem direito a receber educação, que ela é gratuita e compulsória, pelo menos ali no grau primário, beleza? Se lhe é propiciada uma educação capaz de promover a sua cultura geral e capacitá-la a em condições de iguais oportunidades, desenvolver as suas aptidões, sua capacidade de emitir juízo e seu senso de responsabilidade moral e social, e a tornar-se um membro útil da sociedade. Os melhores interesses da criança serão a diretriz a nortear os responsáveis pela sua educação e orientação. Esta responsabilidade cabe, em primeiro lugar, aos pais. A criança terá ampla oportunidade para brincar e divertir-se, visando os propósitos mesmos da sua educação. A sociedade e as autoridades públicas empenhar-se-ão em promover o gozo desse direito, né? Então, percebam aí que toda criança tem o direito à educação, que é gratuita e compulsória, pelo menos ali no grau primário. Então, baixa esse material, né, e dê uma boa lida aqui na nota da sua revisão, tá?
Princípio oitavo, também destaquei aqui. A criança figurará, ó, em quaisquer circunstâncias, tá? Entre os primeiros a receber proteção e socorro. Então guardem aqui, em qualquer circunstância, a criança vai receber primeiramente, né? Vai figurar ali entre os primeiros a receber proteção e socorro, tá? Então, ele tem, né, prioridade aí, né, na questão da proteção e do socorro. Então guarde aqui essa palavra, essa frasezinha, né, em qualquer circunstância, tá? E princípio nono, a criança gozará proteção contra quaisquer formas de negligência, crueldade e exploração. Não será jamais objeto de tráfico sob qualquer forma. Não será permitido à criança empregar-se antes da idade mínima conveniente. Aqui ele não traz uma idade mínima, tá? Que se for cobrar essa questão aqui na prova, né, relacionada a essa declaração, né, se trouxer ela dizendo uma idade mínima, ele não traz aqui nessa declaração. Só fala uma idade mínima conveniente. E de nenhuma forma será levada a ou ser-lhe-á permitido empenhar-se em qualquer ocupação ou emprego que lhe prejudique a saúde ou a educação ou que interfira em seu desenvolvimento físico, mental ou moral. E princípio décimo aqui, a criança gozará proteção contra atos que possam suscitar discriminação racial, religiosa ou de qualquer outra natureza. Criar-se-á num ambiente de compreensão, de tolerância, de amizade entre os povos, de paz e de fraternidade universal, em plena consciência que seu esforço e aptidão devem ser postos a serviço de seus semelhantes. Tá? Então são esses os 10 princípios aí, né? Destaquei aqui alguns, eu acredito que são mais aí possíveis de cair numa prova, né? Se cair, né? Porque tem muita legislação para poucas questões nesse concurso, tá? Possivelmente algumas legislações ali não vai ser cobrado nada. Mas como nós não sabemos, não podemos prever isso daí, então tem que ler toda a legislação. Então destaquei aqui para vocês, só clicar na descrição aí para poder baixar essa legislação aqui destacada, beleza? E aqui, né, nós temos o finalzinho aqui, tá? Que ele traz recomendações e etc aí, tá? Coisa básica, mas é isso daí, pessoal. Uma legislação bem curtinha, né? Mas é bom dar uma lida, porque vai que cai uma questão ali no final, né? Vai fazer diferença na sua classificação, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e continue acompanhando aí o canal, tá? Deixe seu joinha aí, deixe um comentário aí, uma caretinha pelo menos, só para me ajudar aí, tá no comentário, para entregar esse vídeo aqui para mais pessoas, tá? Então, continue acompanhando aí nesse mini curso aí de Direitos Humanos, o concurso da GCM de Jacareí. Então, brigadão, pessoal, e até o próximo vídeo.